Eu queria dizer que venho à tribuna na expectativa de que hoje, a partir das 16 horas, teremos uma reunião da comissão processante para definir, enfim, o calendário das atividades desta comissão que faz o julgamento político da senhora presidente afastada, Dilma Rousseff. Não vejo nenhum demérito, não vejo nenhum problema em voltar atrás de uma decisão, desde que seja para assegurar a ampla defesa da presidente da República. Nenhum problema. Aliás, até a autora do requerimento, senadora Simone Tebet, eu trago aqui a fundamentação sobre a qual foi usada para aprovarmos na comissão a questão do prazo para a defesa. O artigo 404 do Código de Processo Penal, no seu parágrafo único, diz, abre aspas, realizada em seguida a diligência determinada, as partes apresentarão no prazo sucessivo de 5 dias suas alegações finais por memorial e, no prazo de 10 dias, o juiz proferirá a sentença. Esse é o dispositivo legal do CPP, o Código de Processo Penal, que está em vigor no país e que ele decorre da Lei 11.719 de 2008. Pode-se tentar aplicar uma outra lei para mostrar que o nosso país é mesmo complicado, porque se temos leis demais, às vezes temos eficácia de menos na execução, na própria execução judicial. Mas eu me valho dessa iniciativa da senadora, que claramente fala prazo sucessivo de 5 dias, está aqui escrito, e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. É o julgamento que aqui, do ponto de vista político, faremos. Então, não há nenhum problema se, por entendimento de uma orientação do Supremo Tribunal Federal, para que não haja nenhuma dúvida, não se levante nenhuma suspeita de que estaremos reduzindo, mitigando a ampla defesa da denunciada, que se volte atrás nesse processo. Não entendo que haja qualquer demérito em relação a isso para preservar. E até respeito à posição do presidente da Casa, que fez isso. Aliás, quando o presidente da Casa tinha em mãos a determinação para que a presidente pudesse disponibilizar de transporte, eu perguntei a ele, mas não haverá limitação para isso? É dinheiro público, senador. Desculpe-me, mas o gasto que a senhora presidente faz em todos esses deslocamentos, para se ter uma ideia, uma viagem de avião da FAB de Brasília a Porto Alegre custa R$55 mil. R$55 mil. E se for para todos os estados brasileiros, quanto soma isso? Então, e para que está sendo usado esse avião? Para a senhora presidente defender o seu ponto de vista e acusar senadores aqui, como eu, de estarem fazendo golpe. Não sou golpista, não sou golpista, não sou golpista. O Supremo Tribunal Federal definiu claramente todas as regras do processo de impeachment e confirmou e reafirmou. Ministros do Supremo Tribunal Federal também reafirmaram verbalmente, falando que impeachment não é golpe. Então, eu quero deixar muito claro. Então, se a presidente está usando o avião até para atingir senadores como eu, que não tenho nada com o governo atual, como não tive nada com o governo passado, mas tenho a independência para usar a tribuna para dizer que me sinto ofendida quando diz a presidente que sou golpista. E ela faz um mau serviço ao reafirmar, e o seu grupo político aqui está perdendo a possibilidade de mais aliados, poderia ter aliados a toda vez que ela faz esta acusação. Então, eu estou muito à vontade também apenas para reafirmar esta posição. A presidente gasta para fazer uma pregação ideológica e política sobre o seu direito. Ela mora em Porto Alegre, inteiramente pago pelo poder público, toda a sua copa, cozinha e todos os seus deslocamentos. Tem mais de 20 assessores a seu cuidado. Então, eu penso que o cidadão que está desempregado hoje, 11 milhões de desempregados, quando avalia a copa e cozinha, paga por ele que está desempregado, porque é o dinheiro público, não é o Temer. Não é o Temer que está sendo mesquinho. Eu não sou advogada do Temer, não sou líder do Temer, não sou nada do Temer. Mas eu peço a lógica. Não é o Temer que está fazendo isso, é a questão do dinheiro público que precisa ser olhado.
Aqui também nós precisamos ver que a presidente foi dito numa delação que pagou R$5.000 uma empreiteira para o cabeleireiro dela vir lá de São Paulo, muito famoso, o Celso Nakamura. E ela está dizendo hoje que foi do dinheiro dela, pago com o dinheiro dela, que ela tem nota. Aliás, seria muito conveniente também que a senhora presidente abrisse as contas dos cartões corporativos. Aí estaria, sim, dando uma demonstração muito clara da lisura que é e da transparência que tem o poder com os gastos públicos. Seria muito bom. Da mesma forma, em vários programas sociais que, em vez de ir para a sua finalidade precípua, fazer o Minha Casa Minha Vida para entidades, mas não para o cidadão. O que uma entidade quer entrar no Minha Casa Minha Vida? Para financiar? Mas então tem a Caixa Econômica Federal que faz o financiamento e repassa como agente financeiro. O Banco do Brasil eventualmente poderia fazê-lo, mas por quê? Qual é a entidade? Qual é a entidade que recebe esse dinheiro do Minha Casa Minha Vida para fazer? O Minha Casa Minha Vida operado por uma cidade. Então, eu penso que nós temos é que ver as coisas como elas são. Aqui também foi dito que com a Dilma está se querendo fazer muito mais rápido do que fez com o Collor. É inacreditável alguém dizer uma coisa dessa. Collor foi um processo expresso, rapidíssimo, 3 páginas de fundamentação para a denúncia, 3 páginas, 128 páginas para a presidente Dilma. Collor teve 1 hora para a denúncia aqui na Casa, no Senado. Dilma, são 70 horas da admissibilidade, 70 horas, 70 senadores que estiveram falando aqui na tribuna. Não há comparação com o processo de Collor em matéria de tempo e em matéria de direito de defesa com o processo envolvendo Dilma Rousseff. Então, nós temos que ter um pouco de, eu diria, clareza, um pouco de responsabilidade com o que está sendo dito. E agora também se falou muito do que disse o New York Times aqui. E a manchete, qual foi a manchete do New York Times? Eu prefiro ficar na manchete, que é o que mais chama atenção. A manchete diz que o Brasil é o campeão do mundo, o campeão das Olimpíadas, mas é o campeão da corrupção. E por que nós estamos avaliando corrupção? Tem um dirigente do partido do governo que está na prisão, outro condenado a uma pena extraordinariamente alta para um crime político dessa natureza. Então, nós estamos aqui dizendo e vendo. Aqui também, quando houve a tentativa de trazer para cá a delação premiada de Sérgio Machado, insistência do advogado que defende a presidente Dilma Rousseff, para trazer uma eventual ilação de uma participação eventual de Romero Jucá no processo. Mas as declarações feitas por Marcelo Odebrecht nas primeiras informações que recebemos e publicadas, e também do próprio Nestor Cerveró, que foi o responsável pela operação da compra da refinaria de Pasadena, na Califórnia, pela Petrobras, deixam muito claro que a presidente, sim, tinha conhecimento da operação, de quanto valia e de quanto a Petrobras perderia. Eu falo pesarosamente que o Rio Grande do Sul está tendo um prejuízo extraordinário com um sonho que se transformou em pesadelo em relação ao polo naval, onde ali em Rio Grande estariam sendo construídas as plataformas marítimas que geraram empregos para milhares de pessoas em Rio Grande, um porto marítimo extraordinário, um sonho maravilhoso que todos os gaúchos aplaudiram, mesmo os adversários do Partido dos Trabalhadores da presidente Dilma Rousseff. E o que aconteceu? Isso está sucateado, não está tendo manutenção, está sofrendo as consequências do tempo de um projeto que não tinha planejamento, não tinha sustentação, mas o sonho se transformou em pesadelo. São essas coisas que nós precisamos olhar para trás e não o que vai acontecer em agosto, em setembro, em outubro, porque é inviável, impossível você fazer qualquer projeção. Se não podemos, às vezes, fazer a previsão certa da meteorologia, como vamos imaginar que seremos capazes de prever politicamente o que vai acontecer hoje ou amanhã? Então, eu queria dizer que é preciso que a senhora presidente tenha, em relação, pelo menos, o respeito institucional que cabe
aqueles que aqui não têm nenhum pecado cometido, nenhuma irregularidade cometida, nenhum processo no Supremo Tribunal Federal. E se alguém do meu partido, de qualquer partido tiver processo, filho do Fernando Henrique, filho do senador, todos, Aécio Neves, todos precisam responder à justiça. A régua moral tem que ser a mesma, não adianta falarmos que vamos tratar de maneira diferente. Então, não há nenhuma vantagem, não há nada que proteja quem estiver envolvido. E precisamos, mais do que nunca, assegurar que a Operação Lava Jato continue trabalhando intensamente e preservar, sobretudo, o Instituto da Delação Premiada, porque tem sido muito eficaz na aferição dos trabalhos e da investigação que a República de Curitiba, o juiz Sérgio Moro, tem conseguido graças a esse instrumento, a esse instituto. A delação premiada não é obtida mediante uma obrigação, uma mordaça, mediante uma imposição, mediante eu digo sempre, um pau de arara, nenhuma coação, a não ser a prisão em que a pessoa se encontra. E na hora que ela decide falar, esse depoimento tem que ser levado em consideração, porque o depoente da delação premiada, ele está submetido a uma séria e uma rigorosa condição prévia, porque senão ele perderá os benefícios que a delação lhe concede e lhe dá, que é a redução da pena, para que ele ajude a desvendar os mistérios que rondam ainda os tapetes da República do Brasil, com uma corrupção inigualável que nós nos envergonhamos muito em todo o país. Espero que a nossa reunião de hoje possamos, sim, sem nenhuma redução de direito de ampla defesa da presidente denunciada, possamos, sim, pelo menos, definir o calendário das nossas decisões e dos nossos trabalhos até o final deste processo. Muito obrigada.